Pessoal, boa tarde. Vou fazer a correção da P1 agora nesse vídeo, para vocês conferirem, né, a questão da prova que vocês têm em mãos. Eu farei dois vídeos, esse é o primeiro e o segundo com a P2. Tá? Então, na primeira questão, eu perguntei a vocês quais, para vocês citarem e comentarem as principais características de um mineral. Então, para citar, era só falar essas três características principais, né? Existem outras, mas são as principais, que os minerais eles são sólidos, têm caráter inorgânico e ocorrência natural. Sólidos, porque na sua ocorrência natural seria na sua formação natural a partir dos minerais, né? A consolidação desses minerais, dando origem, então, aos minerais, né? São elementos minerais que são juntados a partir de processos de formação e a sua ocorrência, então, ocorre de forma natural. Eles são sólidos, então, eles possuem caráter inorgânico, ou seja, eles não possuem nenhum tipo de elementos orgânicos. A rocha, que seria, no caso, a consolidação desses minerais a partir dos processos metamórficos, magmáticos e sedimentares, aí sim você pode ter a participação de um caráter orgânico. Mas um mineral simples, o quartzo, o feldspato, a biotita, a mica, a pirita, todos esses minerais eles têm caráter inorgânico. Tá? Então, eles são sólidos, em ocorrência natural e caráter inorgânico. Eram essas três principais, mas tem características cristalográficas também, né? O mineral ele possui então elementos cristalográficos que dão a forma a ele, a cor, o brilho, a dureza, né? O grafite, que é o mesmo elemento do diamante, mas por exemplo, o diamante é o mineral mais com maior dureza do mundo. E já o grafite não, né? Ele é uma dureza bem baixa. A segunda questão é que no curso da Agronomia e Engenharia Florestal existem áreas estudadas separadamente, né, de acordo com os seus objetivos. Dentre essas áreas, encontramos a de Ciências do Solo, que abrange o estudo dos processos desde a gênese, morfologia e classificação deles. Como a geologia e a mineralogia se relacionam nesse processo de formação? Muito simples, né? É uma questão subjetiva, eu nem coloquei resposta, mas vou explicar como que eu gostaria que vocês tivessem formulado. A geologia e a mineralogia vão estudar a formação do solo, né, a formação das rochas, e essas rochas vão dar a formação do solo. Geologia é o estudo do sistema todo terrestre, né, dentre as formas das rochas, e a mineralogia, o estudo dos minerais. Então, a partir do material de origem, que é a rocha, formada a partir da agregação de vários minerais, eu tenho, então, processos de intemperismo, de atuações de micro-organismos, do clima e do tempo para a formação do solo. Então, é muito importante o estudo da geologia para eu compreender as principais características daquele solo formado a partir daquelas rochas e que são constituídas daqueles minerais. Então, é um geral a respeito da importância da formação das rochas, dos minerais, como eles vão interferir nas características do solo formado a partir dos fatores de formação. A terceira questão, eu queria que vocês definissem a formação da atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera. E pedir para discutir a relação entre elas e a sua participação na formação do solo. Bom, a atmosfera é a parte do sistema terrestre que possui os gases, né? A atmosfera, então, a gente tem o oxigênio, o nitrogênio, o hidrogênio, o gás carbônico, o ozônio. Então, a atmosfera é a camada gasosa. Hidrosfera é a camada das águas, dos rios, dos lagos, das nascentes. A litosfera é a camada que compreende a formação das rochas. E a biosfera é a inter-relação entre todas elas para constituir ambientes favoráveis ao desenvolvimento de seres vivos. Qual é a relação de tudo isso? Bom, vamos pensar na litosfera como a formação das rochas. Nós temos as rochas formadas a partir da litosfera. Consequentemente, a atuação da atmosfera, da hidrosfera e da biosfera, ao longo do tempo, vai acabar ocasionando a formação de solos a partir de rochas. Então, existe essa inter-relação a partir do quê? A partir
de todos os elementos constituintes e todas as atuações físicas, químicas e biológicas em cima das rochas. Quarta questão. A quarta questão, ela faz parte também de uma questão que eu dei um trabalho para vocês em sala de aula, para vocês determinarem, né, essas características. Então, nós temos que as principais características que ocorrem a partir da goetita, hematita, gipsita e vermiculita, eu queria que vocês fizessem uma definição e depois dessem uma relação com os solos formados, não necessariamente de todos. Eu peguei um exemplo aqui, depois a gente vai discutir sobre isso. Primeiramente, eu gostaria que vocês entendessem que isso são definições um tanto quanto dependendo da fonte que vocês buscaram. Essa fonte que eu busquei, todas essas definições, é da Unesp de Rio Claro, onde nós temos aqui, então, as principais características desses minerais. Então, a goetita, né, ela é um mineral, ela é um mineral do grupo dos hidróxidos, ela apresenta uma coloração mais amarelada, e um vermelho, um amarelo para um vermelho, mas ela é mais amarelada ou laranja. Ela vai se formar a partir de condições de oxidação, né, normalmente associado a hematita, magnetita, pirita. Já a hematita, ele é um ferro oxidado, ele não participa, ele já é um óxido de ferro, ele não é um hidróxido de ferro como a goetita. Né? Então, ele apresenta a característica de coloração vermelha. Então, isso está relacionado aos óxidos de ferros desidratados, diferente do que? Da goetita. Por quê? Porque a hematita apresenta características de locais onde a gente tem uma maior drenagem desses solos. Né? Então, a gente tem uma melhor drenagem desses solos, exatamente relacionado aí à desidratação. Né? Então, uma boa drenagem do solo. E ela vai se destacar porque ela tem uma grande quantidade de tonalidades vermelho escuro e pode falsear o que é a interpretação do conteúdo de matéria orgânica. A hematita não é solos oriundos de hematita não são ricos em matéria orgânica, né? Tanto é que esses solos são originários das rochas máficas. O que são rochas máficas, pessoal? São aquelas rochas escuras que tendem a ter cores em direção ao vermelho, refletindo a maior presença dos teores de óxido de ferro na forma de hematita. Talvez a hematita e a goetita sejam os minerais que estão em maior presença dos solos, hoje nos solos brasileiros, principalmente quando a gente fala de latossolos, argissolos, cambissolos. Mas a gente tem que esses minerais são minerais já em processos de formação do solo. Né? Então, eles já são minerais que a gente considera alguns minerais até em processo de minerais secundários de solo. A gipsita é um hidróxido também, só que aí é um hidróxido de alumínio. Tá? Ele apresenta uma coloração incolor ou marrom pálido e ela é encontrada na bauxita. Né? A gente vê bastante, o Brasil é um grande minerador, principalmente na região de Minas Gerais. Nós extraímos muito minério de ferro e de alumínio, né? Então a gente tem a bauxita sendo um dos principais formadores da gipsita. Já a vermiculita é diferente, porque é um mineral do grupo das argilas. Inclusive, a vermiculita ela é um mineral oriundo das argilas que a gente conhece como argilas 2:1. São aquelas argilas em que nós temos 2 tetraédros de sílica e 1 octaedro de alumínio, ou seja, são argilas com alta fertilidade que apresentam pequenos graus de intemperismo, diferente, por exemplo, quando a gente fala da caulinite. Então, a gente tem, são os minerais de argila, ela é uma alteração da biotita, apresenta, também ocorre em calcários, né? E apresenta algumas características aí em relação à coloração incolor, amarelos, verdes ou marrom. E aí, a relação do solo, eu peguei essa influência que os óxidos de ferro, por exemplo, como a hematita e a goetita, vão influenciar nas diversas propriedades, como a aeração, drenagem, porosidade e cor. E essas informações vão auxiliar na escolha de um sistema de manejo. Por exemplo, solos com menor quantidade de goetita,
você pode optar por manejos que favoreçam uma deposição de matéria orgânica, a fim de melhorar a agregação, por exemplo. Porque a goetita, ela não tem... a goetita, ela tem a característica de agregação. Então, quando você tem menos goetita, é mais interessante você agregar mais o solo. A goetita, ela apresenta uma maior agregação do que a hematita. Então, era mais ou menos essa a ideia, mas é uma questão que eu vou avaliar cada uma de vocês, né, que eu já avaliei. E aí, os testes, né, foram testes simples, tranquilos. A principal, assinale a alternativa que evidencia os 5 fatores que são responsáveis pela formação do solo. Não tem segredo, eu cansei de falar, né, para vocês. Que é o material de origem, o clima, o relevo, os organismos e o tempo que vai ocorrer todas essas reações. E quanto à sexta questão, eu pedi para assinalar o mineral de maior ocorrência na litosfera, que dá origem aos minerais de areia, também relacionado à sílica, né, que é o quartzo. Tá bom? Então, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês e vamos para P2 agora.